Olá pessoal, vamos para a aula 371, movimento harmônico simples. O que é um movimento harmônico simples? Nós temos os grandes dois, não são só esses dois movimentos harmônicos, mas são os movimentos que mais aparecem nos concursos e é o que nós vamos dar ênfase. Nós vamos primeiro entender o que é um movimento periódico. Um movimento periódico, que é o pêndulo e o oscilador massa-mola, ou sistema massa-mola, serão os nossos dois objetos de estudo. O pêndulo e o oscilador massa-mola são periódicos porque se repetem num intervalo de tempo fixo que nós vamos ver na aula de hoje, chamado de período. Então, o que é um movimento periódico? Ele se repete. Como assim? Vamos começar com o pêndulo, que é uma massa amarrada numa corda aqui de comprimento L, presa aqui num ponto que nós podemos chamar de P. Ponto O vai ser o ponto mais de baixo, ponto P. O que acontece quando a gente puxa aqui essa massa a uma certa distância, ela tem velocidade zero, e eu solto? O que acontece? Ela desce. Porque ela desce, nós vamos ver na próxima aula. Por enquanto, só vamos analisar o que é um movimento periódico. Então, ela desce, começa a adquirir velocidade, né? Nesse trajeto ela adquire velocidade, chegando daqui nessa posição mais de baixo, com velocidade máxima, primeiro para a direita, né? Tá descendo. Quando ele vai subindo, ela vai diminuindo essa velocidade, diminuindo, até chegar no ponto B, em que ele para só por um instante, ele para e volta. Na descida, ele novamente aumenta a velocidade, e agora o que ele faz? Ele volta e chega aqui novamente com velocidade máxima, só que para a esquerda. E depois na subida ele freia e para. Depois, quando nós vamos ver que nós vamos estudar o pêndulo simples, que é um pêndulo ideal. Esse pêndulo ideal ele nunca vai parar. Os pêndulos reais são amortecidos, eles vão e param. Esse aqui é um pêndulo simples, é um pêndulo ideal, em que ele vai subir exatamente no mesmo ponto e vai ficar eternamente indo e voltando. Pois bem, se ele se repete, ele é um movimento periódico. E se é um movimento periódico, ele tem período. O que é o período de símbolo tesão? É o tempo para uma oscilação. Período é tempo. É o tempo, o intervalo de tempo para uma oscilação. O detalhe é o seguinte: o que é uma oscilação? Muita gente tem dificuldade nisso. Tem gente que acha que é ir de uma extremidade à outra. Mas não, pessoal. Uma oscilação será, então, vamos ver. Se eu sair de A, passar por O e chegar em B, ir de uma extremidade à outra, eu tenho uma oscilação? Não, porque ir de A para B é diferente de ir de B para A, então não está se repetindo. Eu tenho que ir de A até B, passar novamente por O e retornar a A. E aí fechou uma oscilação. Na verdade, o ponto A já fará parte da próxima oscilação. Então, quando eu imediatamente antes de chegar em A termina a oscilação, chegou em A já inicia a próxima oscilação. Tá? Então, ir e voltar de A até B é meia oscilação. Pois bem, esse tempo para ir de A até B e voltar a A, esse tempo se chama período. Mas eu poderia começar também, sei lá, se eu começasse em B, quando é que se repetiria? B, O, A, meia oscilação. Agora volta. O, B. Mas eu poderia começar do ponto O, ponto zero. Nós vamos ver que mais tarde, nas próximas aulas, que o ponto em que eu começo tem a ver com a fase. Tá? Tem a ver com a fase. Então, se eu começasse daqui a minha contagem da oscilação em O,
Bom, tu pode ir para B ou para A, tu que escolhe, né? Vamos fazer as duas coisas. Se eu ir para B, eu vou ter que primeiro ir para B, voltar a O, eu vou ter que subir até o A e voltar a O. Por quê? Porque se eu sair indo para a direita, só vai se repetir quando eu voltar aqui indo para a direita novamente. Agora, se eu começar indo para a esquerda, vai ser OA, depois volta a O, depois vai a B e retorna a O. Tá bom? O tempo para uma oscilação se chama período. Beleza? Vamos lembrar que todo movimento que tem período também tem frequência. Frequência F. A frequência será o número de oscilações em um certo intervalo de tempo. Ok? O número é o mesmo conceito que nós vimos lá no movimento circular, é o mesmo conceito que nós vimos lá na ondulatória. Então, o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Lembrando que quando eu colocar aqui em segundos, aqui eu obterei em hertz. Por exemplo, o que são 2 Hz? Vamos lembrar? 2 oscilações por segundo. No caso do pêndulo, o que é 2 oscilações por segundo? Vai e volta num segundo. O que são 5 Hz? Vai e volta, 5 vezes vai e volta por segundo. Tá? Então, quem sabe o conceito de período também deve conhecer o conceito de frequência e mais a relação entre período e frequência. Frequência é o inverso do período. E, consequentemente, período é o inverso da frequência. Então, vamos só nessa aula saber o que é oscilação, saber período e frequência. Lembrar, na verdade, o que é período e frequência, porque nós já vimos no nosso curso. Quem não lembra e quiser ir lá no MCU ou ir lá na ondulatória e dar uma olhada, fique à vontade. O que muda é o evento repetitivo. No MCU é a volta. Na ondulatória é a onda que tu faz. E aqui é a oscilação, que no caso aqui no pêndulo é ir e voltar, e agora no sistema massa-mola é muito parecido. No sistema massa-mola, se eu sair da extremidade A, o que vai ser uma oscilação? Ó, eu tenho uma extremidade, um ponto de equilíbrio, que na aula que vem nós vamos ver o que é esse ponto de equilíbrio, tanto aqui como aqui tem um ponto de equilíbrio. Nós vamos ver o que é esse ponto. Bom, daí nós vamos ter uma extremidade A, eu estiquei a mola e segurei ela aqui no ponto em que a velocidade V0 é igual a 0. Aí o que eu faço? Soltei. Quando eu solto, a mola vai puxar. Vai fazer com que a massa presa nessa mola, a mola tem uma constante K e uma massa M, vai fazer com que essa mola puxe a massa e a massa adquira velocidade. E bem no meio, então, durante esse pedaço, a massa foi adquirindo velocidade. E passará bem no meio com a velocidade máxima. Só que depois, a posição de equilíbrio da mola, né? Aqui a mola estava esticada. Isso aqui era a deformação da mola, lembrem lá da aula de força elástica. Só que quando a mola passar daqui para cá, a mola vai começar a ser comprimida. Ela vai empurrar. Que daí nós vemos isso. Ela vai empurrar, só que quando ela empurra, ela começa a fazer a massa frear, e aqui, ó, a velocidade é 0 nessa outra extremidade. Agora a mola empurra e joga de volta a massa. Então a mola empurra, ela adquiriu velocidade e passa pelo meio com velocidade máxima, tá? Porque adquiriu velocidade, e daqui a pouco a mola começa novamente a esticar, e aí a força puxa e a massa por inércia está indo. Conclusão, ela vai freando e para aqui novamente. Então, nesse oscilador massa-mola, ele vai ficar oscilando. Isso aqui é um oscilador massa-mola ideal, simples. Ok? Por isso o movimento harmônico simples. Simples é porque não há atrito, é ideal. Claro que a realidade, uma massa iria parar. Aqui não, ela fica oscilando eternamente. O que é uma oscilação? Vamos ver se tu entendeu a lógica. Se eu saio de mais A, o que eu tenho que fazer? Nesse exemplo aqui, eu saí de mais A, fui ao quê? Passei por O, passei por menos A, ficou pequeno aqui. Tá? Ficou pequeno. De novo.
Como é que vai ficar aqui oscilador massa-mola? Então sai de menos A, de mais A, passei por O, fui a menos A, voltei a O e finalmente voltei a mais A. Tá? Agora, se eu saísse da extremidade menos A, o que eu ia, para ter uma oscilação, o que eu ia ter que fazer? Ia mais A e voltar. Agora, se eu saísse do ponto O, mesma coisa que lá, eu poderia ir a mais A, menos A e voltar. Ou ir a menos A, mais A e voltar. Mesma ideia, só que aqui é um pêndulo e aqui é não um pêndulo, uma massa presa numa cordinha, e aqui é uma mola presa numa massa que fica oscilando. Então, para ambos os movimentos que são chamados de periódicos, temos período e frequência, como já definidos em outras aulas e nessa aula também. Então é importantíssimo saber o que é período e frequência nesses movimentos oscilatórios, pêndulo e sistema massa-mola e oscilador massa-mola, tá certo? A aula está encerrada, até a nossa próxima aula.